Pessoal, nós estamos aqui para a nossa aula do segundo bimestre, primeiro tema do segundo bimestre, que vai tratar de lutas do mundo. O que quer dizer essas lutas do mundo? As lutas, elas têm um caráter muito regional e regionalizado. Por exemplo, vocês, eu acredito que já tiveram a chance de estudar sobre as lutas do Brasil, né? Como a capoeira, as lutas indígenas. E agora a gente abre um pouco mais o leque das lutas para entender algumas lutas do mundo, de outros países, de outros locais. E o caderno do aluno nos traz a opção de trabalhar o judô, o taekwondo. Eu prefiro, particularmente, tratar do judô porque eu acho que a ideologia do judô é muito bonita, muito interessante. E o judô é algo que está próximo de nós, né? Nós temos, inclusive, alguns alunos que praticam o judô aqui na nossa cidade. Então é algo que faz parte da nossa rotina. Às vezes, se a gente pega uma luta que a gente não conhece, não reconhece, fica mais difícil da gente entender como ela funciona. Então eu quis trazer a toada desse tipo de luta que está mais próxima de nós. A gente vai entender um pouquinho da história, entender um pouquinho de como funciona, e aí no final tem uma atividade que vocês devem realizar, tá bom? Então vamos lá. Do lado esquerdo, vocês têm um ideograma. O que é um ideograma? É uma escrita em japonês, que significa, para nós, em tradução, judô. Ah, professora, mas é um ideograma muito grande. Em português a gente só usa 4 letras. Só que o judô, a tradução literal para nós, não explica o que é o judô para os japoneses. É isso que a gente vai entender a partir de agora, tá? Então, o que é o judô? É uma arte marcial praticada como esporte de combate e fundada por Jigoro Kano em 1882. Então, é uma luta bastante antiga, né? Os principais objetivos do judô são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. Então, diferentemente de outras lutas que são usadas somente para se defender, o judô ele tem como objetivo principal integrar o ser humano das suas partes essenciais, que é o físico, a mente e o espírito. Tá? Por isso que ela tem uma ideologia diferenciada das outras lutas e das outras artes marciais, em que o objetivo delas é somente o quê? Pancadaria, ou ato de defesa pessoal, ou golpes. O judô é diferente, tá? Contextualização do judô. Jigoro Kano, que é o criador, durante muitos anos, ele se dedicou a fazer um estudo completo sobre as formas antigas de autodefesa, né? E com essas formas antigas de defesa, ele procurou explicar de forma científica os golpes, baseados nas leis da física, né? Lei de dinâmica, de ação, de reação. E aí, analisando várias lutas que existiam naquela época, ele classificou e selecionou algumas táticas, algumas técnicas que chamou de Jujutsu, tá? Antigamente nós tínhamos uma luta chamada de Jujutsu, que para nós aqui a gente entendia como Jiu-Jitsu, só que é diferente, tá? E aí Jigoro Kano, pegando um pouquinho de cada uma das lutas que ele estudou, uma característica de cada uma delas, ele criou um estilo novo. Esse estilo novo de luta, ele deu um nome. Que nome foi esse? Judô, que significa o quê? Caminho suave. Então, naquele ideograma, a gente tem, na verdade, duas palavras. Ju e do, que para ele significa ju, suave, e do, caminho. Por isso que na hora que a gente traduz judô, parece que é muito pequenininho para dois desenhos, mas na verdade ele significa caminho suave, no caso, judô, tá? Ainda em contextualização, em 1882, o mestre Kano, tá? Porque ele foi o criador e passou a ser chamado de mestre. Ele fundou um instituto, o Instituto Kodokan. Tudo em japonês, chinês, na hora que ele é traduzido em partes e cada parte significa
uma palavra que dá o nome. Então, Kodokan, que é o nome do instituto, ele significa o quê? Um lugar para estudar o caminho. Por quê? Ko é estudo, palestra. Do, como a gente acabou de ver, é caminho. E kan é instituto. Então, Instituto Kodokan significa um lugar para estudar o caminho. E a tradução de judô é o quê? Caminho suave. Então, esse instituto seria um lugar onde a gente estudaria como caminhar, né? Como chegar lá. Além de tornar o ensino da arte marcial um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito de Ippon Shobu, é a luta pelo ponto perfeito, e um código moral. Então o judô, diferentemente de outras artes marciais, ele tem toda uma linha filosófica, um código de conduta, um código de moral. E a busca do judô, a principal busca é pelo ponto perfeito, que a gente vai entender depois nas regras que ponto perfeito é esse, né? E, como a gente viu também no início, com tudo isso, com esse código moral, com essa luta pelo ponto perfeito, a busca por um caminho, ele pretendia o quê? Unir as três partes que compõem o ser humano, né? O físico, a mente e o espírito. E com o seu trabalho, com a criação dessa nova luta, ele conseguiu criar uma modalidade que você não pode avaliar, por exemplo, um judoca simplesmente pelo tamanho ou pela força dele, né? Isso não diz nada dentro do judô, seu peso, seu tamanho, sua cara feia, tamanho do seu músculo, isso não significa quase nada. E o judô é uma luta que pode ser praticada por todos, mulheres, crianças, idosos, de qualquer altura e qualquer peso. Então ela é uma luta inclusiva, que não pensa só no vigor físico, mas que pensa em tornar a pessoa uma pessoa melhor, não só para a luta, mas para o mundo. Por isso que a filosofia do judô é tão bonita, tão interessante. A técnica utilizada no judô, ela usa o quê? Força e equilíbrio. E se baseia no quê? Em utilizar os pontos fortes do adversário contra ele. Então, muitas vezes no judô, você pode olhar e ver, por exemplo, um adversário maior do que o outro e falar, olha, o grandão vai ganhar. E nem sempre é isso. Por quê? Porque a técnica do judô prevê que a gente utilize os pontos fortes do adversário contra ele. É uma luta de muita inteligência. É uma luta que exige muita concentração, muito estudo, né? Muita observação. Por isso que ela é uma luta que a gente gosta de estudar lá na escola, porque com o judô a gente aprende que nem toda luta é pancadaria, nem toda luta é para você aprender para machucar o outro, para tirar sangue do outro, não. A luta é algo que você pode praticar pensando em ser uma pessoa melhor, em respeitar seu adversário, em descontar as suas frustrações, mas dentro de um código de ética, não bater por bater ou apanhar por apanhar, mas com toda uma filosofia por trás, né? Palavras ditas por Mestre Kano para definir a luta. A luta do judô é a arte em que se usa o máximo da força física e espiritual. Então só a força física não resolve. Você tem que estudar o seu adversário, você tem que conhecer o seu adversário, você tem que observar o seu adversário, você tem que respeitar o seu adversário, né? A vitória representa não que você é melhor que ele ou que ele é pior do que você, não. Só que você talvez estivesse um pouco mais bem preparado, né? Você observou melhor. E isso, pessoal, na luta é uma constante. Sempre um vai ganhar. Mas nem sempre esse um é o melhor, ou ele é melhor do que o outro. Não, talvez aquele dia ele estava mais bem posicionado, mais atento, né? O código moral do judô, né? Que a gente falou que ele tem todo um caráter filosófico, de respeito, de ética. Agora a gente vai ver que
No judô, pessoal, desde o começo, quando você começa a treinar ou você procura uma academia para treinar, todos esses códigos, esse respeito, essas condições são colocadas. Você não começa no judô já dando pancada. Se alguém aqui que estiver na aula prestando atenção nesse vídeo parar para pensar, a primeira coisa que você aprende no judô, uma das primeiras coisas é a sentar e depois a cair, não é a bater. Primeiro você aprende o básico, né? E cair. Quem vai para uma luta para aprender a cair? Mas no judô você vai aprender a cair. Você vai ser derrubado, né? E todas essas condições de filosóficas, de entendimento, de respeito, de ética, são incutidas desde o começo, né? Por isso que quem luta judô geralmente se torna uma pessoa muito melhor, como humano, como pessoa, porque o judô exige isso dos seus praticantes, né? Tanto é que o criador do judô, juntamente com a luta, ele criou um código moral, e que tem 8 princípios. E olha que princípios bonitos que esse código moral tem. Cortesia, você ser educado para tratar os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, ser verdadeiro em pensamentos e ações. Honra, fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios. Modéstia, não agir e não pensar de maneira egoísta. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, estar no comando das suas emoções. E amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Tudo isso, se a gente parar para pensar, nos tornam seres humanos melhores. Mas a gente não imagina ver isso como um código moral de uma luta, né? E Jigoro Kano, quando criou o judô, ele pensou em tudo isso. E não simplesmente criar atletas, não simplesmente criar vencedores, mas sim seres humanos melhores, que pudessem pegar esse código e aplicar na vida, aplicar na família, replicar esses conhecimentos. E por isso o judô é tão importante e tão bonito com a ideologia dele. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na luta, tá? Eu falei um pouquinho sobre a história, eu falei um pouquinho sobre o desenvolvimento dessas habilidades e agora a gente vai falar mesmo do judô. O judô é uma luta que eu acredito que todo mundo já tenha assistido pelo menos uma vez algo relacionado, né? Seja uma demonstração, seja uma luta na TV ou presencialmente, não sei, mas não é uma luta que está tão distante de nós, né? E nem é uma luta assim que exige equipamentos muito diferentes ou locais muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Como que acontece a luta do judô? A luta acontece em uma plataforma chamada de tatame, que é o quê? Uma área quadrada que tem colchões no solo, né? Os colchões têm esse tamanho de 2x1 e vão se encaixando como um quebra-cabeça, né? O tatame inteiro, ele tem entre 14 e 16 metros, então não tem um valor específico, pode ser 14, pode ser 15 ou pode ser 16 metros, ele é um quadrado, né? Então 14 por 14, 15 por 15 ou 16 por 16. Alguém tá com o microfone ligado, pode desligar, por favor? Obrigada. Então, esse espaço, ele é dividido em 3 áreas, que vai ficar claro para nós na próxima slide que tem a imagem. Nós temos 3 áreas, a área de combate, a área de perigo e a área de segurança. A área de combate é aquela área, e as 3 áreas têm cores diferentes, tá, pessoal? Desculpa. Ali, ó, na imagem fica bem claro que tem 3 cores diferentes para cada uma das áreas. A área de combate é aquela que está bem no meio. E ela mede entre 8 e 10 metros. Vai depender do tamanho total do tatame. Então, ela tem 8 a 10 metros de lado. É um quadrado também. É onde os judocas combatem e marcam os pontos. A gente vai ver também que tem 2 marcas no meio da área de combate, que são esses 2 riscos,
que é onde a luta se inicia, tá? Então, sempre que começa e sempre que termina, os atletas sempre vão para esse local dentro da área de combate, essas duas marcas feitas dentro do meio da área de combate. A área de perigo é uma área vermelha que fica rodeando a área de combate. E ela tem 1 metro de largura, né? Então ela é um quadrado com 1 metro além da área de combate. Ela é vermelha, em todos os locais que tem, ela é vermelha, por quê? Porque o atleta, ao ver que ele está entrando nessa área, ele já percebe que ele está saindo da área pontuável. Porque qual que é a área que ele pode pontuar? A área de combate. A área de perigo é aquela área que fica ali circulando, tá? E a área de segurança é aquela área excedente, depois da área de perigo, que é para quê? Caso o atleta erre ou caia, para que ele não caia direto no solo, né? É uma área que não vale mais ponto, não vale mais nada, só que ela é uma área, digamos que realmente de segurança, né? Para impedir que os atletas caiam ou se machuquem ao saírem das áreas de pontuação. Então, nós temos aqui as imagens. Ó. A área de segurança, que é essa área que não pode pontuar, na cor azul. A área de perigo, que está na cor vermelha, como ela é geralmente, né? Para avisar que ele... ei, colega, que não dá para ficar avisando, né? Então, ele vai olhar para o chão. É bem claro pro judoca que essa área vermelha, ele tá saindo da área que ele pode pontuar. Então, eles têm que voltar para a área que pode pontuar. E essa área, nesse tom laranja bem clarinho, é a área onde eles podem pontuar. Tanto é que tem as duas marcas ali onde começa e termina a luta. Tá? Falamos um pouquinho do local, agora a gente vai falar um pouquinho das características do judô. Bom, em outros esportes de combate, lutas, é normal vermos utilizarem chutes e socos, né? O MMA, o Muay Thai, o próprio Jiu-Jitsu é baseado em soco e chute. O judô não. No judô não tem, né? Não é o ponto forte do judô, não é soco e nem chute. O judô é um esporte que o objetivo dele para conseguir aquele ponto perfeito que a gente falou lá no começo é o quê? Projetar o oponente. O que é projetar o oponente? É tirar o equilíbrio dele e fazê-lo com que ele caia ao solo, né? Ou aprisioná-lo durante o maior tempo possível. Tá? O ponto perfeito no judô, ele chama ippon, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E também tem a parte de aprisionamento, que é a parte em que você segura e digamos, agarra e impede que o adversário se movimente ou tente contra-atacar. Para que isso aconteça, existem 4 técnicas fundamentais. A Najuasa, que são as projeções, a Ozai Komiwaza, que são as imobilizações, como a gente está vendo na imagem aí, é uma imobilização, juntamente com uma estrangulação, que é o Shaimiwaza, e o Kansetsuwaza, que são as luxações, tá? Então essas são as 4 técnicas fundamentais do judô. A principal do ponto perfeito é a projeção, né? A imobilização também é pontuável. A estrangulação e a luxação também são características pontuáveis. Tá? As principais regras. Pessoal, eu não tenho por objetivo aqui ensinar ninguém o judô em uma aula de 30 minutos. Tá? Isso aqui são algumas características, algumas curiosidades, algumas coisas interessantes que o judô nos traz. É impossível ensinar judô em uma aula. Se alguém aqui treina judô sabe que é praticamente impossível. O que eu estou passando aqui são algumas características para vocês conhecerem um pouquinho mais a luta, tá? Então, as regras do judô, que ele só pode ser praticado num tatame, com aquelas medidas que a gente viu. As lutas têm duração máxima de 5 minutos, tá? O objetivo da luta é conquistar um ippon. O que é o ippon? É aquela projeção perfeita, é o ponto perfeito. O que é o ippon? O que tem que acontecer? Para ser o ippon, eu tenho que projetar o meu adversário para que ele caia de costas no tatame. Nem de lado, ele tem que cair de costas.
E eu também consigo o ippon se eu conseguir imobilizar o meu adversário por 30 segundos. Então tem duas formas de conseguir o ippon. Na verdade tem mais, porque os pontos no judô, eles vão se acumulando, né? E já vou explicar por quê. Caso nenhum dos lutadores consiga um ippon, por quê? O ippon, ele é o ponto perfeito, não é? Então, quando um atleta consegue um ippon, a luta acaba, né? Então, digamos que tem 30 segundos de luta. Ela pode ir até 5 minutos, mas tem 30 segundos de luta. Eu consegui projetar o meu adversário com as costas no chão e o árbitro me deu o ippon, a luta acaba. A luta automaticamente acaba quando algum atleta atinge o ponto perfeito, tá? Caso durante a luta não se consiga um ippon, a gente vai considerando o que? As vantagens. O que são as vantagens? Tem outras formas de se pontuar com uma pontuação menor, né? Então vamos conhecer. Nós temos o Azari, o Yuko e o Kako. O Azari, digamos que a metade de um ippon seria o ippon incompleto. E ele vale 0,5. Tá? Então, caso um atleta não consiga dar o ippon, mas conseguiu aquele ippon incompleto, ele fica com meio ippon. Para conquistar um ippon, ele precisa fazer 2 wazari. O que é um wazari? O wazari acontece quando o atleta cai de costas mais devagar, porque ele consegue modificar, então o golpe não foi dado tão preciso, porque quando o ippon é dado corretamente, ele é muito rápido. Você projeta e o adversário cai com as costas no chão. Muito rápido, ele não consegue desviar. Quando o golpe não entra perfeitamente, o atleta consegue fazer uma modificação na sua postura e ele cai de lado em vez de cair de costas. Tá? E isso é um wazari, não é um ippon, é um wazari que é meio. E o wazari também é quando eu consigo imobilizar o oponente, mas com o ombro só no chão. Eu consigo imobilizar um lado dele, mas o outro lado não. E aí, para acabar a luta, o que eu preciso? Eu preciso, se não der os 5 minutos, eu preciso fazer 2 wazaris para conquistar um ippon. Então, a gente vai acumulando, né? Se eu fizer um ippon, o ponto perfeito, a luta acaba na hora. Se eu fizer um wazari, a luta continua até eu conseguir outro wazari para completar um ippon e aí a luta acaba. Toda vez que eu completar os valores para dar um ippon, a luta acaba, tá? Se acaso a gente não conseguir, aí no final a gente vai somando quem tem mais vantagens. Porque o wazari, o Yuko e o Kako, na verdade, eles não são pontos, eles são vantagens, tá? Depois do wazari, nós temos o Yuko. O Yuko é 1/3 do ippon. Então, para alcançar um ippon, eu preciso fazer 3 Yukos. Yuko é o quê? Quando o adversário cai de lado. Bem de lado mesmo, tá? Então, vale 1/3. Aí, para conquistar, para a luta terminar, eu preciso fazer 3 Yukos, ou 2 wazaris. O Kako, pessoal, ele existe nas lutas, né? Ele existe dentro do judô, mas nas competições ele não existe. Porque o Kako, ele vale 0,25, é 1/4. Né? Mas nas lutas oficiais, vocês vão ver, por exemplo, lutas na televisão, não existe o Kako, tá? É só o Yuko, o wazari e o ippon. Beleza? E o Kako, ele existe quando o adversário cai sentado. Mas ele não vale nas lutas oficiais. Todas essas vantagens, o wazari, o Yuko e o Kako, eles não terminam a luta. O único ponto que termina a luta é o Yuko. Desculpa, é o ippon. O único ponto que finaliza a luta é o ippon. Mas ele vai permitindo que se consiga as vantagens e quando elas são somadas, elas podem alcançar o ippon. Beleza? No judô nós temos algumas penalizações, né? As penalizações são dadas em caso de imobilização. Então, é o tempo. Então, sempre tem um árbitro ali prestando atenção no tempo de imobilização. Então, se eu conseguir imobilizar o meu adversário de 1 a 14,9 segundos, eu não pontuo com nada. Se eu consigo imobilizar o meu oponente de 15 a 19,9 segundos, eu consigo um Yuko. Lembra que o Yuko vale 1/3?
Se eu conseguir imobilizar o meu adversário de 20 a 24,9 segundos, eu consigo um Azari. Lembra que o Azari é meio Ippon? E se eu consigo mais de 25 segundos de imobilização, eu consigo um Ippon, o ponto perfeito, tá? Outras penalizações, tá? O que é o Shido? É uma penalização fraca. O que são as penalizações também? Quando o atleta pode ser chamado a atenção por tentar um golpe que não é permitido, ou por fugir do combate, ou por não prestar atenção nas regras da luta. E aí é o juiz que vai dando essas penalizações. Então o Shido é aquela penalização que não faz que o adversário ganhe ponto. Então é aquela chamadinha de atenção, a primeira chamada de atenção. O que é um Shui? Um Shui seria o cartão amarelo do futebol, que é a segunda chamada de atenção. Então o cara já foi lá, já foi chamado a atenção, fez a mesma coisa. Então a gente chama a atenção agora com o Shui, tá? Que é o segundo Shido. O Keikoku é atribuído quando o lutador já tem duas chamadas de atenção e ele recebe a terceira, tá? Seria o quê? O cartão vermelho. O cartão vermelho do futebol. Ela não encerra o combate não acaba, não é a expulsão do judoca, mas ela só acontece quando acontece alguma coisa muito grave. E o Hansoku Meiki é o cartão vermelho mesmo. O lutador é expulso e é dada a vitória para o seu adversário. É quando ele dá um golpe não permitido ou infringe muito as regras, tá? Isso, pessoal, em competições oficiais é muito pouco. Acontece raramente porque os caras são atletas, né? Todo mundo sabe, quem já assistiu uma luta de judô sabe que não é com qualquer roupa, né? Eles têm toda uma cultura dentro dessa roupa. E a gente às vezes fala, kimono, é kimono. Não, mas tem cada parte que compõe esse kimono, né? Ela é composta por várias partes. Tem a parte de cima, a parte de baixo, a faixa, que é muito importante. E cada uma dessas partes tem a sua explicação, né? A vestimenta utilizada na modalidade é o judogi. A gente chama de judogi. E a faixa é chamada de obi. O judogi é composto pelo casaco, o agi, e pela calça, shitabaki, e também pela faixa, que é a obi. O judogi pode ser branco ou azul. Na verdade, pessoal, o judô ele foi feito para ser lutado com a roupa branca. O azul só acontece para facilitar na hora de uma luta, de um combate mesmo. Porque, imagina, os dois atletas vestidos de branco. Fica difícil para arbitragem, né? Por isso que a gente sempre coloca um de branco e um de azul. Mas, geralmente, eles treinam com o kimono, o judogi branco, tá? As categorias. Quem conhece o judô sabe que os atletas são caracterizados e divididos em graus. E os graus são dados pela cor da faixa. Então, nós temos faixas de várias cores. E é a cor da faixa que determina qual é o grau daquele atleta, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. E, muita gente não sabe, a faixa preta não é a última. Tá? Então, chegou na faixa preta. A faixa preta não é a última, tá? Então, nós vamos entender que os judocas, eles se dividem em dois grupos, tipo assim, amador e profissional. Os principiantes, que vão fazer as graduações em Kyus, e quando ele chega na faixa preta, ele vira mestre. Só que isso não significa que ele chegou na última fase, porque dentro da faixa dos mestres, nós temos outras graduações que são chamadas de dans, né? E é a cor da faixa que determina em qual Kyu ou qual dan que aquele judoca está. Então, nós temos aqui, ó. Isso muda muito de um país para o outro, tá? Então, nós temos aqui, começando de baixo, ó. Desculpa. Na verdade, a faixa 0, faixa branca. Depois, a gente chega aqui, ó. Primeiro Kyu, faixa marrom.
Então o atleta começa, né, na faixa branca, depois ele evolui para a faixa marrom, aí ele evolui para a faixa roxa, que é o segundo kill, a faixa verde, que é o terceiro kill, e cada kill tem seu nome, vocês estão vendo aqui no meio? O quarto kill, que é a faixa laranja, o quinto kill, que é a faixa amarela, o sexto kill, que é a faixa azul, o sétimo kill, que é a faixa cinza. Quando ele atinge a faixa cinza, ele, para evoluir, ele já vai passar a ser primeiro dan, que é a faixa preta que a gente chama. Então ele deixa de ser principiante quando ele chega na faixa preta e ele passa a ser mestre do primeiro dan. Só que tem 10 dans. Então ele fica na faixa preta como primeiro dan, depois ele se gradua no segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan em faixa preta. Então não é o cara que está na faixa preta que ele chegou na última. Olha lá, nós temos o sexto dan com faixa vermelha e branca, o sétimo dan também, o oitavo também, o nono é a faixa vermelha e o 10º também. Então, a gente geralmente acha que o preto é a última, não. Olha o caminho que um judoca tem que fazer. Gente, isso leva tempo. Eles têm que fazer exames, provas para avançar de um grau para o outro. Não é de qualquer jeito. É uma vida toda dedicada ao judô para chegar no último dan. E se eu não estou muito enganada, essa última graduação, essas últimas graduações de dan são feitas somente no Instituto Kodokan, no Japão. Né? Então o cara tem que estudar muito, tem que treinar muito para chegar. Certo? O judô também, além das faixas que dividem os atletas, eles também são separados por peso, né? Então nós temos as categorias de peso. Então nós temos o peso extra leve, leve, meio médio, meio pesado e pesado. E cada um tem aí na listinha de quantos a quantos quilos. No judô você também tem que pesar antes. É mais ou menos como MMA, né? Que tem aquela pesagem oficial para saber se você tá na categoria certa. Como funciona a arbitragem no judô, né? Sempre tem ali vários juízes, não é um juiz só, tá? Só que cada um desses juízes tem uma função. Nós temos um juiz central, já vou mostrar na imagem. Esse juiz, ele fica responsável por olhar ali os dois atletas dentro do tatame. O juiz central, no caso, é esse que está dentro da faixa amarela. Vocês estão vendo aqui? A área de combate, nessa cor mais amarelinha. Então, esse juiz aqui, ele está observando cada passo de cada atleta. Nós temos também o juiz lateral, que fica cada um num vértice, né? Que são esses dois aqui sentadinhos, que eles também ficam observando o quê? As cores das faixas, os golpes, as penalizações, aqueles tempos que a gente falou, são esses juízes que contam, né? Quem venceu, se o gesto foi feito certo, se foi acontecida alguma infração, tá? Então, e eles ficam de frente para o outro, vocês estão vendo? Eles ficam em diagonal, um de frente para o outro. E eles auxiliam também o juiz. Então, o juiz ali do meio ficou meio indeciso, esses dois vão ajudar ele a tomar alguma decisão, tá? Ah, eu acho que foi, por exemplo, o juiz que tá ali no meio, o central, falou assim, foi um ippon. Mas os juízes dos cantos não concordaram. Falou, não, foi um azar, não foi um ippon. No caso, são 2 contra 1. E aí, o que prevalece? A opinião dos dois. Pessoal, alguém ligou o microfone, tá dando eco. Obrigada. Então, são 3 juízes dentro do tatame, praticamente. Então, a opinião, eu preciso da opinião de 2. Então, um só. Então, até nisso o judô nos ensina, né? Que o árbitro, apesar dele ser o principal, o central, ele sozinho não toma decisão nenhuma. E nós temos também o juiz de mesa, que ele fica fora, a gente nem consegue ver ele aqui por essa imagem, mas ele fica fora para ajudar no tempo, né, no controle daqueles 5 minutos, para fazer a súmula e tudo mais. Bom, o que eu tinha para falar nesse começo sobre o judô, eu sei que ficou às vezes é muita coisa, né? É um esporte muito interessante, mas eu fiz aí
um pequeno resumo das partes que eu julguei importantes. E agora eu deixo uma atividade, tá? Como que vai ser essa atividade? Vocês vão ter aí o restante da semana para realizá-la e para me enviar pelo WhatsApp. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um vídeo no YouTube, tem vários, tá, pessoal? E vai escolher uma luta. Pode ser uma luta aqui no Brasil, uma luta de outro país, tá? Vocês podem pegar qualquer vídeo. E vocês vão analisar tudo que eu falei nessa aula, vocês vão analisar no vídeo. De preferência, escolham, por exemplo, um campeonato mundial, uma Olimpíadas. Por quê? Porque geralmente o comentário é feito em português e aí vocês podem prestar atenção também nos comentários que é feito durante o vídeo, tá? Vocês vão perceber, por exemplo, a cor de cada a cor do tatame, se fala do tamanho, se tem os juízes, o posicionamento, se tem alguma mulher ou homem, se a luta que você está assistindo é feminina ou masculina, se fala a categoria de peso, observa a cor da faixa, se são atletas de países diferentes, você pode colocar também. E analisando tudo isso, vocês vão construir um texto de mais ou menos 15 linhas em que você, escutando a narração ou assistindo a essa luta, você vai narrar. Então, estamos aqui assistindo a luta tal, acontecida no dia tal, de fulano de tal contra ciclano, fulano de tal é do país tal, está com kimono de cor azul, com a faixa de cor tal, os dois fazem parte da categoria de peso tal. Você vai narrando, escrevendo e narrando, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas que vocês podem analisar. Por exemplo, a luta acabou com 2 Wazares que viraram Ippon, ou acabou com 3 Yukos que viraram, ou acabou com Ippon com 30 segundos, tá? E o ideal é que você não pegue uma luta tão curta, porque 15 linhas é bastante para escrever, né? E eu quero que você faça isso. Que você escreva um texto em forma de narração esportiva e que depois você fotografe esse texto legível, de preferência escrito a caneta, depois passado a limpo, caprichado, para eu conseguir ler e ver se você entendeu. Tá certo? Então é isso que eu quero de vocês. Escolha um vídeo no YouTube, ou pode ser também dentro do site da Confederação Brasileira de Judô, que tem também qualquer vídeo de judô, qualquer luta de judô. Se você tiver como assistir alguma presencial, eu acho que agora não tá tendo, mas se você tiver também pode ser, tá? E que você escreva aí no estilo de uma narração um pouco de alguma coisa que você tenha aprendido nessa aula hoje, tá? Eu vou depois colocar essa imagem no grupo, para quem não teve a aula, e eu vou dar um prazo também. Não vou colocar hoje ainda, porque ainda tô me adaptando, mas eu vou deixar um prazo para vocês fazerem. Minha dica tá tudo fresquinho na memória, vamos fazer isso ainda hoje, né? Que aí você pode abrir no seu celular o slide, dar uma lida de novo, né, no PDF que eu mandei e assistir e já ir anotando, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, porque aí eu vou abrir para perguntas.